paz do Senhor Jesus e bem-vindos a mais um vídeo do canal Alerta Profético. No vídeo de hoje, conforme prometido em vídeos anteriores, nós vamos começar uma série de aproximadamente 3 vídeos diferentes divididos em 3 assuntos, onde nós vamos falar sobre o espírito do anticristo, o sistema do anticristo e a pessoa do anticristo. Mas para que esses vídeos possam ser entendidos, o assunto de hoje é uma base. O vídeo de hoje é muito importante que você assista e entenda, pois vai te dar base para entender os próximos vídeos que virão. No vídeo de hoje, então, nós vamos falar sobre um projeto paralelo ao projeto de Deus. Esse projeto foi arquitetado ainda na eternidade, quando um querubim especial que havia no céu, ele era tão especial que foi o único anjo no céu que recebeu o mesmo sobrenome de Jesus. Nós conhecemos Jesus como Jesus Cristo. E a palavra Cristo significa ungido. Existiu um querubim no céu que ele recebeu uma unção e ele foi chamado também de querubim ungido. É como se fosse o querubim Cristo, o mesmo sobrenome de Jesus. Então ele era muito especial, esse querubim. E a Bíblia diz que ele foi revestido, seu corpo foi revestido por 9 pedras preciosas. E nós vamos encontrar isso no livro do profeta Isaías, capítulo 14. Então em Isaías 14, do verso 11 ao 16, conta essa história. E a sequência está em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 11 ao 18. Então fica fácil de guardar. Isaías 14, depois só dobrar. E Ezequiel 28. Então Isaías 14, Ezequiel 28, dá alguns detalhes sobre este querubim. E ele regia o louvor celestial, porque a Bíblia mostra que saía do seu corpo o som de instrumentos musicais, mas um dia ele se exaltou. E ele diz assim no seu coração: olha, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo de número 14. Então ele intentou ser semelhante a Deus. Ele então arma uma rebelião no céu e é expulso então da eternidade e consegue trazer junto com ele 1/3 dos anjos. Então esse querubim ungido se torna Satanás, o inimigo de Deus. Mas aquele plano, aquele projeto que foi criado antes da sua queda, nós poderíamos dar um nome para esse projeto. E o nome do projeto seria Projeto Semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele almejou ser semelhante a Deus. Mas após ser expulso, como ele não conseguiu implantar esse projeto lá no céu, ele tentou implantar esse projeto aqui na Terra. Então, aqui na Terra, ele começou a trabalhar para que esse projeto fosse executado aqui na Terra. Um detalhe, o corpo desse querubim havia 9 pedras preciosas, que é até mesmo uma alusão às classes angelicais, serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. 9 classes angelicais. Então, as 9 pedras no seu corpo mostravam que ele exercia certa influência sobre as 9 classes angelicais. Mas certa vez, quando ele olha para Deus, ele vê que Deus não tinha apenas 9, Deus tinha 12 pedras sobre seu peitoral. Isso é um outro estudo muito interessante, porque a Bíblia mostra claramente que tudo que foi instituído aqui na Terra é uma figura, é um símbolo imperfeito daquilo que já existe na eternidade. Vou dar alguns exemplos. Se aqui na Terra existe árvores, é porque no céu também tem a árvore da vida. Se aqui existe rios, é porque lá também tem o rio da vida. Se aqui existe rua, é porque também lá tem ruas, só que diz a palavra que são ruas de ouro. E o tabernáculo mesmo que Moisés fez, Deus falou: faz conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então poderíamos dar vários exemplos aqui, mas uma coisa é clara. Então quando Deus institui o sacerdócio aqui na terra, Deus coloca as vestes sacerdotais
Deus manda que o sacerdote colocasse sobre o peito, havia uma indumentária chamada peitoral do juízo, onde havia 12 pedras. E essas 12 pedras tinham um significado muito forte, porque representam a igreja do Antigo Testamento, mas também a igreja do Novo Testamento. A igreja do Antigo Testamento representada pelas 12 tribos de Israel. A igreja do Novo Testamento representada pelos 12 apóstolos. Então, o sacerdote com as 12 pedras sobre o peito está trazendo uma mensagem para nós, que Deus ele carrega no peito a sua igreja, junto ao seu coração. Mas o querubim, ao ver que Deus tinha 12 pedras, ele tinha 9, faltava 3 para ele. E ele então, ele almejou ter as 3 pedras a mais que Deus tinha. Então Deus, como grande sacerdote, 12 pedras. O querubim, 9 pedras. Faltavam 3 para ele. E ele almejou a todo custo aquelas 3 pedras que lhe faltavam. E a pergunta é, o que representam estas 3 pedras que faltavam no querubim? Essas 3 pedras que ele não recebeu representam os 3 atributos de Deus. Essas 3 pedras que ele não recebeu representam os 3 atributos de Deus: a onisciência, a onipresença e a onipotência. Onisciência, Deus sabe de todas as coisas. Onipresença, Deus está presente em todos os lugares. E onipotência, Deus é todo-poderoso. Então, Satanás almejou isso, ele ainda almeja isso e ele trabalha para que isso venha a ser uma realidade no império das trevas. Então, ele tenta estabelecer um projeto aqui na Terra, chamado Projeto Semelhante ao Altíssimo. Então, preste bastante atenção nisso, porque isso vai ser muito importante para os próximos vídeos. E nós vamos colocar agora um quadro na tela, para que você possa ver um exemplo muito claro deste projeto. Nós vemos então, neste quadro, a tentativa de Satanás executar o seu projeto aqui na Terra. De um lado do quadro nós temos o projeto de Deus. Do outro lado nós temos o projeto paralelo, que é o projeto de Satanás, que é chamado Projeto Semelhante ao Altíssimo. Vejam bem os exemplos. A Bíblia, no projeto de Deus, Deus estabeleceu o Cordeiro de Deus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Mas, quando abrimos a palavra em Apocalipse 13, aparece lá uma besta que é semelhante a um cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, ela não é cordeiro, mas é semelhante, ela se parece com cordeiro. Um outro exemplo, Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Preste bem atenção, o leão da tribo de Judá. Mas a Bíblia também diz, em 1 Pedro 5,8, que Satanás anda ao derredor, bramando como leão. Ou seja, ele não é leão, ele imita um leão, porque o verdadeiro leão é Jesus. Em Êxodo 13,16, após a saída do Egito, Deus fala que a comemoração daquela festa, a Páscoa, seria marcada por um sinal de Deus na mão e na testa do seu povo. E exatamente em Apocalipse 13:16. Veja bem, Êxodo 13:16, Apocalipse 13:16 também fala de uma marca, que é a marca da besta, que também é colocada na mão ou na testa, ou seja, mais uma tentativa de Satanás em tentar imitar a Deus. O Velho Testamento mostra que Sansão, cheio do Espírito Santo, arrancou os portões de Gaza com as próprias mãos. Já no Novo Testamento aparece o gadareno, cheio de demônios, que também arrebentava cadeias e correntes com as próprias mãos. Uma tentativa de imitar o poder do Espírito Santo na vida de Sansão, agora na vida do endemoniado gadareno. A Bíblia, no projeto de Deus, vai nos apresentar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No projeto paralelo, o projeto semelhante ao Altíssimo, há também uma trindade satânica, que é a besta, o anticristo e o falso profeta. A Bíblia diz que Deus concede dons espirituais aos seus servos. Satanás também concede dons espirituais aos seus servos. A Bíblia mostra no Antigo Testamento, escrito na testa do sacerdote, santidade ao Senhor, em uma mitra que era colocada.
E Apocalipse diz também que na testa da meretriz estava escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E nós poderíamos ficar aqui citando vários textos, existem muitas outras referências, mas essas são apenas para despertar a sua curiosidade, para que você possa buscar e ver isso na Bíblia. A Bíblia é rica em mostrar este paralelo. Mas então, nós chegamos a uma conclusão. Nós precisamos buscar o discernimento de espíritos nessa última hora, porque existem coisas que parecem ser de Deus, mas não são de Deus. Por isso, ore ao Senhor, peça discernimento de espírito, para discernir nessa última hora aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, aquilo que é projeto de Deus e aquilo que é projeto paralelo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de colocar aí o seu joinha, de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com outras pessoas e se prepare para os próximos que virão, porque vamos dar sequência nesse assunto. É um assunto muito profundo. Um grande abraço a todos, a paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.